dizer, vou animar também um pouco aqui o nosso debate, né? Como fez a Cíntia aí na mesa da manhã. Queria começar dizendo que achei muito interessante, né, os trabalhos apresentados, e vou começar comentar alguma coisa sobre o trabalho do Rodrigo, né? Eu estou muito interessado nessas experiências opacas, subterrâneas, esses imaginários minoritários que são produzidos na cidade do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, como isso tem uma potência de transformação, né? Eu sempre me lembro, ainda adolescente, né, e ter contato com alguns pesquisadores da área de estudos sobre as matas do Rio de Janeiro, né? E muita gente não sabe que o Rio de Janeiro é a relação entre a metrópole e a mata, é a cidade que é mais verde, né? Uma das mais verdes do planeta, né? E o teu trabalho é muito interessante, né? Eu fiquei pensando muito no Careri, né? Na experiência da transformadora da caminhada, né? E pensando muito na Donna Haraway também, né? Essa relação subterrânea, né? E essa relação que se estabelece potente, né? Aonde se rompe com a ideia da excepcionalidade, enfim, várias questões aí. Para além da questão educacional, ambiental, enfim, todo o trabalho social importante, né? Mas eu achei muito interessante o trabalho, muito incrível mesmo, Rodrigo. Eu não conhecia o seu trabalho e para mim foi de fato uma grata surpresa. Eu acho que eu achei muito interessante também a apresentação do trabalho da Renata e do Vinícius. O Vinícius eu conheço mais porque a gente está inserido na rede de estudos de som e música, né? E eu acho que tem pontos aí de contato em reflexões, talvez não as últimas do Vinícius, mas talvez algumas das pesquisas anteriores, com essa discussão sobre saúde mental, né? Talvez pensando mais em cima da questão das narrativas, né? Essas narrativas digitais aí, essas narrativas do eu, né? E o Vinícius mais pensando na questão do som, mas eu acho que tem vários pontos aí de contatos que eu acho que são super interessantes. Eu fiquei pensando, aí eu tenho só uma provocação para você, né? Porque assim, você abre falando assim, então, a minha pesquisa demonstra, por um lado, uma certa urgência, né, do contato presencial, né? E você fala dessa dificuldade com o mundo físico, né? E assim, o tipo de trabalho, por exemplo, que eu e a Cíntia fazemos, a gente percebe muito essa urgência do contato presencial, né? Uma vivência intensa, catártica, táctil, né? Que é muito a presença nos concertos, né? Nas dinâmicas dionísicas da festa, né? E aí eu queria um pouco a provocação, um pouco te tirar um pouco desse lugar aí né? Como é que você vê esses atores que falam aí dessa questões, né, dificuldades nesse mundo físico, e ao mesmo tempo quase que se jogam em cambalhota na festa, né? Agora, eu acho que é isso mesmo, né? Tem alguma coisa aí, contraditória, paradoxal em tudo isso, né? Mas eu queria um pouco te ouvir a respeito disso. E aí a gente pode fazer já algumas inscrições, caso tenham perguntas aí. Mas muito obrigado, Trace, foi muito interessante a comunicação. Eu acho que a questão do Vinícius é muito interessante porque é uma revalorização do método criativo.
o método criativo que tem junto a observação e a percepção. A ideia da psicogeografia e da carta mental do Kevin Lynch é muito ligada a esta ideia do método criativo, imagético. Você falou que toda a gente fala de imagem, porque a imagem é também imagens mentais. O Kevin Lynch mostrou com a mapadura, a cartografia imagética. E acho que é muito importante falar também da ideia do Pierre Sanson, um sociólogo francês muito interessante. O Pierre Sanson falou da poética urbana. E o seu método foi um método chamado objectal, onde não existe nem a subjetividade nem a objetividade, e que os dois são juntos, e que a cidade produz o sujeito, o homem, e o homem produz o objeto, que é a cidade. Então, tem uma certa relação juntas de criação. Esse é o método também criativo da poética urbana de Pierre Sanson, que acho que é muito próxima de ce que você falou na sua nossa intervenção. E Rodrigo, foi muito interessante a sua exploração deste tema da ambiência rústica. E acho que é melhor falar de ecosofia e não de ecologia, porque a ecosofia tem essa, na temática do Félix Guattari, no nome de autores, também o Michel Maffezoli, é a importância da terra, a importância do retorno da natura, do kit, da importância arquétipa, porque na sua fala tem muito arquétipo. Você trabalha com o Gaston Bachelard, essa imaginação poética, imaginação criatriz, e o arquétipo da terra é muito forte. A terra significa a terra madre, a terra é a vida. Eu acho que na ideia da caminhada, da flaneria, tem essa importância da terra como o lugar que dá força à comunidade, que dá força à comunidade. A ideia da ecosofia é explorar com mais força na sua pesquisa, que é muito, muito interessante. O poeta foi realmente interessante escutar e ler a poesia desse território particular. E por a minha amiga Renata, que conhece a sua pesquisa, que falamos sobre a tua pesquisa Nomes e Danos. E a ideia interessante da sua fala e também essa ideia de quando você fala da enquadramento telânico, o corpo tela, e também eu vou responder um pouco também na pergunta do Michael, porque eu acho que a ideia do seu corpo telático, pode falar também de uma empatia telática, tem um conjunto de territórios. O mídia são territórios habitados, o mídia é um espaço, falamos de espaços mediáticos, o espaço do web. Quando falamos do web, utilizamos palavras dos espaços urbanos, práticos. E essa experiência da empática telânica faz pensar a metáfora da membrana. A tela, o português é ecrã, não falar mais com o português de tela. Na ideia da screenology, o termo da screenology, o estudo americano da tela, tem muita gente que fala da ideia da membrana, como a tela é um espaço é uma membrana que cria uma relação junta dos espaços práticos, dos espaços sólidos, com espaços mediáticos. Essa ideia de membrana pode ser pensada também com a ideia de, falamos na primeira mesa, da ideia do espelho.
né? Porque também isso é uma projeção. O que é o espelho? O que é a tela? É uma projeção, né? A ideia do miroir na filosofia, na psicologia francesa, né? É essa relação também com a criação do ser, né? Na ideia do Jacques Lacan, né? Do miroir. E também tem essa relação de criação de identidade, de projeção, né? O físico é misto o telático, né? Tem essa membrana, esse espaço do meio, o meio médium, que cria a relação, né? E que cria a projeção de nova identidade, de nova identificação. Eu falo bom, estou errado. Ótimo. Bom, vou tentar responder aqui rapidinho. Adorei que Micael pontuou essa questão, porque é justamente a questão que talvez mais aproxime o meu trabalho, inclusive de todas as reflexões que foram feitas até então, que é a gente pensar essa ideia da espacialidade e, no meu caso específico, eu trabalho com o conceito de juventude de uma forma mais ampliada, né? Porque as juventudes não são iguais, a gente tem interseções de classe, de gênero, de raça, que a gente também faz no trabalho. E só para explicar rapidamente, porque como a gente tem pouco tempo, de 2019 para cá, a gente, como eu falei, né, a gente faz uma espécie primeiro de cartografia. Então a gente começa mapeando essas comunidades. A gente começou pelo Facebook, como eu falei, depois a gente foi para o Instagram, e depois a gente TikTok, e depois a gente foi para o YouTube, que é quando a gente seleciona esses 17 jovens, nesses atuais que a gente tem conversado do ano passado para cá. E aí, evidentemente que é um recorte, mas o que a gente percebeu? Que há exatamente esse paradoxo entre essa vida física e essa vida por meio das telas. Porque, assim, é claro que a gente, né, hoje em dia, depois de tanto tempo de tecnologia, a gente não pode falar desse espaço completamente separado. Não. Como o Fábio acabou, né, colocando, é uma espécie de uma membrana mesmo, a gente pode considerar como uma espécie de membrana. Mas é paradoxal, principalmente depois da pandemia, e aí nessas entrevistas foram feitas já nesse pós-pandemia, de um lado, uma urgência, inclusive uma urgência narrativa por falar. E aí essa legitimidade, essa necessidade de se colocar e de se mostrar, e de outro lado, uma questão, digamos assim, que parece que a intimidade se realiza por meio das telas. Então é realmente uma legitimidade no qual a subjetividade está se construindo nesse fazer. Eu não estou aqui, digamos assim, de uma forma... Eu não acho que isso seja ruim, tá, gente? Eu acho que a experiência do nosso tempo, a experiência do século XXI, ela se faz nessas telas. E aí, em relação à questão né, eu trabalho com discursos de vulnerabilidade. Então, me parece, e eles, nas entrevistas, eles reafirmam que é um espaço, é quase um espaço terapêutico. Então, a gente pode pensar que talvez eles não encontrem nessa espacialidade física essa, digamos assim, essa abertura ou se sentir à vontade. E isso é muito curioso, pelo menos para mim, que sou de uma outra geração. Eu acho muito curioso você falar você não sabe onde esses vídeos vão parar. Tem uma questão interessante, porque a gente faz todas as métricas, né? Como eu falei para vocês, a gente analisa primeiro os vídeos, depois a gente faz todos os questionários semi-estruturados e vamos para a entrevista. Então tem um campo longo. E na análise dos vídeos, a gente, por exemplo, mesmo que as pessoas não tenham tantos seguidores, os vídeos viralizam muito, assim, mas viralizam num ponto de ter em cada vídeo, tem cerca de
1,5 milhão de visualizações, 2 milhões de visualizações. Então as pessoas estão assistindo esses vídeos, assim, elas se identificam nessa narrativa, e a gente também analisou todo o comentariado. E esse comentariado também é dicotômico. Aparece tanto as pessoas que se identificam e se apoiam nessas narrativas, como pessoas que ficam, mas o que está aí? E aí, o que a gente tira disso tudo? Bom, tem várias questões, mas eu acho que a marca do nosso tempo é essa dicotomia que a gente vê nas redes sociais o tempo inteiro, o que a gente está chamando de polarização, e que no final das contas é o que, aí chamando, né, o nosso professor Michel Afezoli fala desse amor-ódio, né? Ou seja, que esse tempo pós-moderno, esse tempo contemporâneo imprime esse, digamos assim, não saber muito bem estar no mundo. Então existe uma necessidade de sair e de ver o mundo, de encontrar o outro, mas existe essa necessidade de tentar também se enquadrar naquela tela. Então realmente é bastante paradoxal. Eu tenho percebido que eles mesmos têm quase como se fosse um amor e ódio pela tecnologia, pela própria tecnologia, porque esse mesmo território, essa mesma tela que proporciona essa rede terapêutica é a mesma tela, por exemplo, que acomete muitos jovens a problemas seríssimos de saúde mental, né, como o bullying, o cyberbullying, enfim, os discursos de porno revenge, né, discursos de vingança com pornografias, os próprios ataques cibernéticos. Então, eu acho assim que, bom, pelos nossos achados, que é realmente um lugar bastante paradoxal. Eu ainda não tenho resposta e não sei onde isso vai dar, mas me parece que é uma vida vivida. Eu acredito que talvez haja uma saturação, eu acredito na saturação. Não sei se viverei essa saturação, acredito que não, mas me parece que as relações é uma marca da experiência do nosso tempo. As relações se passam dentro dessa atmosfera. E aí, só para fechar, né, a gente já conversou sobre essa questão da instagramização, mas eu gosto bastante dessa noção que o Fábio traz, porque, por exemplo, a gente verifica em outras situações que não sejam apenas situações ligadas à saúde mental, mas as situações, até a experiência de viver a cidade num sentido muito instagramável. Ou seja, quando você vê os jovens, sei lá, posso dar exemplos assim, vou dar exemplos bem recentes. Shows, né, que vocês trabalham muito com música. Parece que as pessoas, toda vez que eu vou num show hoje em dia, eu me sinto quase uma alienígena. Porque as pessoas estão ali nos shows com seus telefones celulares e a experiência ela está passando totalmente pela tela do celular. Me parece que elas não estão indo fisicamente apenas para ver o show. Isso não é uma crítica, tá, gente? É só uma constatação, um diagnóstico que eu estou fazendo desse tempo. E no caso dos jovens, me parece que essa experiência é uma experiência quase de... não quase de, mas eu acho que também de uma certa comparação, ou seja, não basta estar naquele lugar, eu preciso estar, registrar e mostrar para a minha rede, né, conectada. Então, claro, né, aqui eu estou trabalhando, a minha pesquisa atual é sobre essa questão das vulnerabilidades, mas a gente pode pensar esse território para questões festivas também, né, para questões... Então, eu acho que realmente é uma grande mistura. E nessa faixa etária específica, entre 15 e 29 anos, e aí não apenas esses 17 jovens que a gente entrevistou, mas todos os outros vídeos, né, todas essas outras comunidades que a gente verificou anteriormente, tem essa marca. É uma marca que aparece em todas elas, ou seja, uma certa urgência por talvez estar no mundo físico, mas na conexão. Então não basta o mundo físico. Então assim, como eu desligo? E aí isso tem uma série de questões que a gente pode pensar, inclusive da nossa obsolescência,
corporal, né? Que isso já é, enfim, antigo, né? Tem vários autores que trabalham sobre isso, mas como esses jovens de hoje estão lidando com determinados diagnósticos, como TDAH, enfim, várias outras, né? Enfim, vários outros diagnósticos, né? Desse excesso de informação. Enfim, acabei falando muito, desculpa. Não, eu acho que da minha parte, como diz o Micael, eu tenho dialogado com ele, agradeço as referências aí que o Fábio traz, depois eu quero até adensar isso com você. Eu acho que você tem razão quando você pensa, quando você encaminha essa ideia de que como repensar métodos investigativos. Eu acho que isso é uma questão fundamental. Eu tenho me perguntado isso, quer dizer, tenho falado um pouco dessa ideia de como a gente, na verdade, repensar um pouco o próprio lugar da academia e principalmente das ciências humanas frente a alguns temas complexos, como por exemplo o meio ambiente, né? Quer dizer, o que o estudioso de comunicação, o comunicólogo, vamos dizer assim, para ficar bem dentro do nosso campo, ali no programa de pós-graduação, tem sido pouco convidado para esse debate, né? É como se esse conhecimento nosso não interferisse, né? Quer dizer, então eu tenho pensado muito isso, quer dizer, eu acho que abraçar alguns dessas temáticas, né? Esses conceitos que são criticados por serem conceitos imprecisos. A atmosfera é um conceito natimorto para ciências duras, né? Quer dizer, como assim, cara? Vocês não têm precisão e ele não terá nunca, assim como estímulo, né? Assim como tantos outros, quer dizer, o próprio Mood Studies fala um pouco disso, quer dizer, aceitar essa ideia de andar na imprecisão, né? Eu tenho trabalhado em sala de aula também num curso da pós. Eu acho que a gente precisa de não mais uma teoria do conhecimento, mas uma teoria do que eu estou chamando de conascimento, né? Porque eu acho que diante de uma situação na qual você tem um choque, uma crise em relação ao seu conhecimento, você precisa conascer. Conascer significa, você não vai conhecer, você vai nascer de novo diante daquela situação virgem que se apresenta, né? Então eu tenho proposto essa ideia de, olha, está na hora de a gente trabalhar com um conascimento. O limite do conhecimento possibilita abertura para o conascimento, né? Tem a ver um pouco também com a Haraway, quando ela fala seguir com problemas, né? Com a parcialidade mesmo, né? Dessa ideia do Santa trabalhando aquela ideia da opacidade, né? Enfim, são perspectivas que eu acho que a gente pode abraçar sem o sintoma vira-lata das ciências moles, né? Quer dizer, eu até tenho proposto, que tal a gente falar, em vez de ciências moles ou ciências não duras, ciências flexíveis, né? Eu quero reivindicar para as ciências humanas, né, em oposição às ciências duras, ciências flexíveis, né, que possam de alguma maneira estar trabalhando com a força, né, a virilidade, né, de um músculo que é estendido, que é flexível, né? Ele se movimenta mais amplamente, mas ele tem o vigor, né, de um músculo trabalhado, usando uma metáfora corpórea, né? Então eu acho que nesse sentido assim, que eu apoio muito as suas sugestões, encaminhamentos, com a expectativa de dialogar mais sobre isso. Oi. Bem, legal, Micael, obrigado. Eu sempre lembro muito de você, fiz muitos componentes, disciplinas, né? Lá no FSB chama componente. Com você e com o Cíntia ao longo da pós-graduação, isso me abriu muito o olho para a questão da música e do poder, porque é o seguinte: o pessoal hoje em dia tem caixa de som amplificada, né? Que transforma esse ambiente do trabalho, mas é radicalmente diferente, é óbvio falar, mas radicalmente diferente de você ter gente tocando junto, certo? Convivendo junto. Você perceber muito essa questão do poder da música e como ela catapulta, sei lá, torna mais fortes as atividades coletivas, né? Era uma coisa que poderia passar desapercebida, assim. Mas que eu lembro muito que você estava até dando um exemplo de uma manifestação que aconteceu nesses anos, né? De como que a gente conseguia perceber que era uma manifestação que estava meio quente, né? Não tinha música, a música não era envolvente, não era potente, sabe? E eu fiquei, depois das disciplinas, eu fiquei prestando muita atenção na presença da música, do som.
e não só da música e do som, mas da própria ambiência sonora nos espaços onde eu fui perseguir a agroecologia no Rio. E com Cíntia também, que acho que foi nesse componente aí outro que a gente trabalhou, a questão de urbanismo tático. Não trouxe muitas imagens, talvez porque ele se relacione mais com a terra. E aí é outra linha para perseguir, né? E eu acho que talvez a questão do rústico fique mais, porque tem uma questão de uma escolha também, né? De fazer as coisas de pau a pique, de fazer as coisas de madeira, que elas vão mudando de lugar. Que isso tem a ver também com a questão do próprio campesinato brasileiro, que é a proposta do Emílio Williams, que é o seguinte: não existia valor para a terra no Brasil até 1850, né? Não existia essa ideia, a gente ficou 3 séculos e meio sem isso. Então, o camponês, aquela pessoa normal, que não era o grande proprietário de terra, ele vivia de favor, né? Aqui, ali, dava um pouco da produção dele e depois ele se mudava. Então, por isso também que as pessoas não construíam casas de alvenaria, assim, de pau a pique, porque na medida que a terra se esgota, isso tem a ver com o sistema de produção, etc., isso tem que mudar. Então, há uma permanente andança do camponês brasileiro, que a agroecologia resgata também um pouco contra o saber tradicional, produtor de transformações, enfim. Eu ia falar mais alguma coisa que eu esqueci, mas daqui a pouco... sobre ecosofia. Sim, é uma pendência que eu tenho. Entendeu? Eu comecei a trabalhar, mas não esgotei, porque também fui terminar a tese, eu fui cair para outro campo, mas bem lembrado, é um tema que eu comecei a estudar, comecei por Mafezoli, né? E aí você falou de natura, mas eu vou devolver outra pergunta, não sei se pode, porque eu fico pensando, eu não sei se foi no Ecosofia do Mafezoli, ou se foi na Nova Ordem Ecológica de um outro autor francês, que eu não me lembro o nome agora, mas que foi ministro, né? Luc Ferry, que ele vai falar da diferença entre natura e physis. Será que não seria mais interessante trabalhar com physis e com a mudança permanente que physis engendra? Porque essa palavra natureza que a gente vem do latim, mas os romanos estavam muito ocupados, né, administrando o império para se envolver com essas transformações permanentes e constantes que a fenomenologia reencarna, né? Então é uma dúvida, não sei se é uma arrogância também perguntar, será que também não seria interessante trabalhar, ou se natura, pelo que você me disse, também tem relação com essa physis, com essa transformação permanente, que tem a ver também não só com a transformação das coisas, mas com a transformação dos nossos estados de espírito, da disposição dos elementos no espaço, que são sempre bioconstruídos e reconstruídos. E aí é isso, o banheiro que ele fez lá, o Luiz, né, aquela primeira foto dele, que é um banheiro seco, para você não usar água, né? Então, porque não tem a questão da água na comunidade, então como é que você vai construir um banheiro se não chega água para você dar uma descarga? Então, é uma oportunidade, um tipo de conhecimento tático você construir um banheiro seco, entendeu? Esse banheiro depois, a madeira dele, você tampa ele ali, ele pode virar ou adubo para a horta, os excrementos, se eles forem processados, né? Ou então a madeira pode ser reaproveitada para outra coisa. Então tem sempre essa reaproveitação, as coisas vão sempre se transformando, entendeu? O que era um barranco, o que era um saco de areia que segurava um barranco para não crescer, ele é desmanchado e transformado num tijolo para virar um fogão a lenha. Entendeu? A árvore que é plantada ali, ela é plantada para ser trabalhada os seus galhos, para segurar a horta ou fazer um muro vazado. Não, e uma mesa muito interessante, né? E essas costuras que Fábio e Micael já fizeram com vocês. Ouvindo, eu fiquei pensando numa coisa aqui, né? Porque a gente trabalha com essa ideia do conoscere, né? Que é o conoscere italiano, nascer com, né? E eu acho isso muito interessante na nossa perspectiva. Acho que a gente já vem com isso há um tempo, né? Justamente produzir conhecimento com o outro também, né? Em situação, né? E que aí eu fiquei pensando no som, né? Eu queria que você falasse um pouco mais, porque eu sempre tive assim uma impressão que eu não acredito no Muzak. Né? Eu acho que até esse som está aqui, mas ele não é o som do ambiente. O som do ambiente é tudo que está com ele também. Então eu não sei se a gente... queria que você problematizasse isso, você entende? Quer dizer, tudo bem, a gente ficou em silêncio, você fez uma provocação para o silêncio, mas esse silêncio também não é o silêncio provocado por aquilo que aquele que pensou esse som colocou, você entende? Quer dizer, eu sempre acho que é esse conoscere mesmo, que é o nascer com, né? E aí eu queria te provocar nessa ideia que não existe pureza nisso também, nos ambientes da cidade, né? Porque pesquisa cidade, e aí diferente do show fechado,
né? Eu acho que eu já pulo para ti, Renata, que a ideia, por exemplo, nós trabalhamos com música nas ruas, nós aqui estendidamente para vários orientandas, né? E a gente trabalha com imagem, som, né? Eu trabalho com gesto, performance, né? Imagem, som no meu texto, né? Corpo que gera com outro corpo, que é a cidade, todos esses sujeitos que se transformam juntos, né? E na rua você tem de tudo, né? Mas na rua a performance do corpo, esse estado que se coloca ali, como você mostrou, como o Rodrigo mostra na intervenção da fanfarra que sobe fazendo um artivismo, né? Que a gente tem trabalhado com ativismo musical, com artivismo, né? E até uma ideia que também outra, que uma pesquisadora de Micael, Andréa, trabalhou, carnativismo, né? Como essa experiência tática, né? Da sabedoria do carnaval, desse corpo que brinca com a cidade, né? E trazendo as ideias políticas e cada vez mais no Brasil nos últimos carnavais, né? Desde a Marcha das Vadias de 2016, né? Lá desde, enfim, esse corpo que usa a cidade, né? Então e aí o Instagram, o uso dessa membrana do medium, né, ele é usado para fazer a política de fato da juventude, você entende? Então acho que é isso que o Micael, só estou voltando ao que o Micael falou, porque eu acho que é isso, porque do outro lado a gente percebe que tem um outro uso, como se está nesse espaço, entende? Então é extremamente paradoxal. E esse espaço da intimidade, eu queria que você pensasse sobre isso. A gente tinha também de outro modo, sem essa experiência hoje do Instagram, mas na minha juventude a gente tinha esses espaços, que é a fofoca que levava, um que contava para o outro, mas você tinha esses espaços dessa exposição psíquica em alguns grupos, que depois, outro dia um aluno em sala de aula, não sei se o Thales está por aqui e a Mariana, perguntou para mim assim, professora, como que vocês ficavam sabendo quando vocês eram mais jovens que estava rolando uma festa secreta? Que hoje a gente sabe pelo Instagram, né? Porque eles não imaginam como que a gente se comunicava. Eu falei, vocês conhecem aquela produção que os punks usaram muito, fanzine, flyers, né? A gente frequentava determinados, sei lá, passava pela galeria do rock lá em São Paulo, e sabia que tudo estava rolando na cidade, né? Já sabia que estava rolando no Madame Satã, sabia que eram espaços que a gente ia e lá a comunicação acontecia. Ou seja, isso não é novo também, né? Eu acho que é interessante a gente pensar que é um espaço de experiência criado, que é mais a compressão do tempo e espaço, mas que né? Por isso que eu acho que você diz, eu não estou julgando, né? E detectando esse paradoxo aí. E Rodrigo, eu gosto muito bom, eu tive na sua banca de mestrado, na sua banca de doutorado, quase fui sua orientadora, né? Mas não tinha muito espaço ali. E o Carelli, né? Eu assisti tive a felicidade de assistir a palestra do Carelli semana retrasada ou passada, já não sei mais, no Ambiências, que ele teve aqui pessoalmente. E foi muito legal, porque ele está trabalhando agora com essa ideia da hospitalidade, né? E ele vai na etimologia da palavra, né, que tem a ver com hospitalidade, não tem a ver com a ideia que o pessoal do turismo trabalha, né? Ele mostra, né, que essa ideia de hospitalidade é uma relação que se faz com o outro, né? Então ele vem com aquela ideia do cá, né, em italiano, né, essa ideia, né, de que é uma troca, né? Como se fosse com Marcel Mauss, a ideia da troca, né? A ideia da dádiva, né? Tá na ideia da hospitalidade. E ele vem dizendo muito desse bem viver, desse fazer com o outro, e usando, e aí eu quero te perguntar se você tende a trabalhar na Universidade da Bahia, né, como ele tem trabalhado, que eu acho que na UERJ, eu não sei se eu posso trabalhar assim, eu vou ter que falar lá com as pessoas. Você sabe que o meu sonho e desejo é dar aula caminhando pela cidade. Há muito tempo eu penso nisso, né? E quando eu cheguei na UERJ eu fazia isso, mas fui proibida porque me falaram que eu tinha que ter responsabilidade sobre os pequenos. Em 2011 eu saía pela cidade andando com a galera, na disciplina de comunicação e cultura. Eu não ficava na sala de aula. Só que me disseram que eu não podia fazer isso. E eu parei com isso. E aí ele faz as derivas, as errâncias pela cidade, né, discutindo as atmosferas.
E ele constrói com o outro. Então, a Nova Babilônia, entende aquele projeto, né, do Constant, ele dá vida a ele ainda. Então, ele tem vários projetos que ele é arquiteto, né, ele traz todas, aí como você fez na Serra da Misericórdia, com o conhecimento local dos refugiados que estão lá, dos nômades que chegam na Itália, ao redor de Roma, né? Ele constrói moradias dignas para eles, né? Ele faz né? A partir daquelas culturas, né? Com as inteligências tecnológicas deles também, misturado com as experiências de vida. Quero saber se você quer trabalhar nessa perspectiva, porque eu acho que ela é muito potente, que a gente acaba fazendo como uma extensão rápida, que a gente faz rapidamente isso, e que eu acho que o papel da universidade tinha que se inverter um pouco aí nesse sentido, você entende? A gente pensar efetivamente com o outro, né? Para fazer esse conocher, porque senão ele só fica criando enquanto metáfora e não realiza. Então eu queria saber isso de ti, né? E essa ideia eu gosto muito do K, que é esse atravessar de mãos abertas e para cima, né? Esse símbolo egípcio, que é o atravessar aberto, né? E na relação sempre com o outro, né? Nunca perguntar de onde você vem, mas é para onde você quer ir, o que você deseja ser a partir daqui, entende? Para não estigmatizar, né, numa identidade aquele que chegou. É isso. Desculpa, é muita coisa. Oi, gente. Eu não tenho nem pergunta, na verdade. Parabéns a todo mundo, mas eu tinha um comentário para o Vinícius que eu gostei muito da maneira como você conduziu sua apresentação, e eu não sei nem se você antes tinha pensado nisso, porque eu gostei do teu comentário que foi a pessoa acabou não vindo e aí eu vou conduzir por um outro caminho, que no fundo esse é a prática da deriva, né, da psicogeografia, que é você deixar se levar a partir das perspectivas. E eu gostei muito da forma como você narrou a tua experiência enquanto um acadêmico e, na verdade, enquanto, não vou usar sujeito, né, mas enquanto, enfim, alguém que sente o conhecimento, porque eu acho que existe um dado muito sensível, que até o Carelli trabalha muito, que é quando a gente fala em metodologia, na verdade está falando em modo de fazer. Então não é necessariamente ligado a uma conclusão, é ligado àquilo a forma que você está fazendo, aquilo que está te movendo a fazer, né? E o conhecimento vai ter muito disso. Você escuta alguém, às vezes pode ser no caso de vocês, são professores vão orientando, ou sei lá, um som que você está ouvindo, alguma coisa, e aquilo vai te guiando, e aquilo se torna a coisa mais importante do mundo, que é descobrir um pouco daquilo a partir desse conhecimento. E aí, pegando um gancho do lugar onde a gente está, que é o Centro de Arte Hélio de Sica, né? Tem o trabalho da Paula Jacques sobre o próprio Hélio de Sica, com a experiência do labirinto, né? Um labirinto de desorientação. Sim, muita coisa, né? A Cíntia sempre traz muitas ideias para a gente começar, a gente sempre fala, a gente começa depois, aí só volta a começar de novo no próximo evento. Então a gente precisa organizar isso, até porque nossos laboratórios estão ali do lado da UERJ, enfim. Mas eu queria só, assim, dos muitos pontos que você traz, eu acho que tem um que eu queria fazer um gancho aqui, que é uma coisa que eu tenho falado também, não falei dessa vez, mas que me interessa, que é pensar assim, como os estudos de som podem servir como uma espécie de modelo metodológico para um modo da gente conceber uma organização, para investigar, para explorar uma temática complexa. Eu gosto muito eu acho que didática é uma ideia que é o seguinte, no modelo mais tradicional de teoria do conhecimento, você deve descrever bem um objeto. Descrever bem um objeto significa deixar ele livre de qualquer outros objetos que possam perturbar a sua visualização desse objeto. Agora, quando você vai para o campo do som, você pode fazer uma coisa diferente, você pode usar outros sons para fazer com que você perceba melhor aquele som que você quer investigar. Então, por exemplo, o groove de um baixo, muitas vezes ele é melhor percebido com a força rítmica, com a bateria, ou com a harmonia da guitarra, Quer dizer, então
essa ideia de como os estudos de som podem oferecer um método de investigação que já perturba uma maneira mais tradicional de uma teoria mais clássica do conhecimento, né? Quer dizer, eu acho que tem a ver com o que você falou também, de não ter uma pureza, né, dos espaços, os espaços sônicos mesmo. E claro, os espaços sônicos, quer dizer, quando eu falo assim, a gente... há uma educação para você escutar uma cidade, né? Quer dizer, um exemplo também que eu gosto de dar, que é meio banal, mas que eu acho extremamente contundente, estrangeiros, quando estão na cidade, começam a escutar tiro, né? Tiro de normalmente alguma comunidade, uma disputa, né? Hoje em dia, infelizmente, milícia e traficantes. Quer dizer, os sons são muito pesados, né, em alguns casos. Eu moro no Cosmo Velho, outro dia teve ali, né, eu escuto Prazeres, eu escuto Sercorá, enfim, e outro dia foram muito altos. Eu sempre que eu posso, eu gravo, né, ligo ali um aparelhinho de som e fico gravando esses sons. E depois eu estava tentando analisar esses sons, assim, de uma maneira um pouco mais, vamos dizer assim, de uma escuta mais deslocada dessa fonte, né, exercícios da o próprio Schaefer mesmo, né, trabalha eventualmente com essas perspectivas, enfim. E eu estava vendo assim, cara, mas esses sons são muito difíceis de você ter uma experiência que não está relacionada com a fonte produtora disso. Escutar um som só pelo seu material sônico, né, é algo que você tem que exercitar muito, porque... Mas, por outro lado, tem uma naturalização desse som no Rio. Quer dizer, o estrangeiro, com frequência, ele fala, mas não é possível que esse som está aqui, porque às vezes ele está muito vívido, né? Quer dizer, então, o que eu estou querendo pensar um pouco nessa experiência, é uma experiência assim, como que a gente pode produzir uma educação de escuta de uma cidade, né, que não fique marcado apenas por esses estereótipos, que não fique marcado apenas por essas marcas culturais, que isso é um contra-serviço a essa escuta de uma cidade. Não que esses significados todos não sejam importantes, né? Quer dizer, eu estou com um episódio que eu estou escrevendo um artigo agora lá no meu bairro, que é um cara que resolveu criar aves exóticas, né? E tem um pavão. Aliás, alguns pavões, não sei se vocês conhecem, o pavão, quando é um som horroroso, e ele grita a noite inteira, e as pessoas estão enlouquecendo, as pessoas não estão dormindo, né? E assim, e esse som do pavão, tem pessoa que no início interpretou como crianças sendo torturadas, mulheres sendo estupradas, quer dizer, veio de uma atmosfera, porque não fazia o menor sentido um som de uma ave exótica, né, ali naquele contexto. Então eu fico pensando assim, isso como que isso compõe as ambiências de uma cidade? Né? Quer dizer, a nossa experiência de escuta de cidade, ela está muito pouco educada. Quer dizer, a gente confunde excessos de decibéis, né, com perturbação. A perturbação não é essa. A perturbação principal é essa incapacidade que a gente tem de estar sensível como que os sons estão atingindo os núcleos afetivos da cidade, né? Isso a gente precisa se distanciar um pouco desses estereótipos, né? Tiro do som, seja ele qual for que extravasa, a comunidade não tem lei, ela faz os bailes, etc, até o rico que cria as aves exóticas. Quer dizer, é uma composição difícil, né? E de novo, é uma composição que a gente faz melhor trazendo mais sons do que propriamente purificando, né? Então isso tudo para mim é ainda muito novo, né? Quer dizer, eu tenho tentado trabalhar inclusive imaginários sonoros, recuperando um pouco a ideia ali que o Fábio falou, quer dizer, que a imagem não precisa ser só uma imagem visual, né? Dentro do Labino, Laboratório de Estudos de Imagens Imaginárias lá com Eric e Cíntia, a minha proposta é trabalhar exatamente imaginários sonoros, que eu estou chamando de sonários, né? E para essa primeira etapa de pesquisa eu estou chamando de sonário, que é os sonários do Rio, os imaginários sonoros do Rio, né? Que soa um pouco até francês, né? Sonorio, né? Pode ser alguma coisa assim. E essa perspectiva me parece assim interessante para a gente começar a pensar um pouco
uma prática pedagógica de escuta das cidades, né? Porque a gente não, quer dizer, o nosso imaginário não é o do som, é um imaginário que se tem sobre tiro na cidade. O nosso imaginário não é sobre o som do baile, qual é o tingimento que ele dá para um certo ambiente. É a ideia de estar extrapolando uma lei do silêncio, entende? Isso não é escuta de sons, isso é escuta de significados atrelados aos sons que praticamente desaparece o som, né? Então é um processo, eu acho que ainda é uma, vamos dizer, uma pedagogia e uma metodologia ainda sendo pensada, né, sendo produzida, mas que eu acho que pode enriquecer, e aí não apenas os estudos de som, isso como um modelo para se pensar temas complexos numa cidade ou no campo, né, ou, né, enfim, ambiente, clima, etc. Obrigado por isso. Rapaz, eu tinha um acúmulo sobre essa questão do urbano que eu perdi, eu tenho que resgatar, sabe? Bem, muito legal estar aqui, muito obrigado. Eu não sei se eu falei, né? A Cíntia me lembrou, foi quase minha orientadora, acompanhou toda a minha trajetória, que eu fiz toda dentro do CAC, sou muito grato, você sabe, né? Comecei um pouco nervoso. E teve quase um dia, uma piada ruim, né? Mas um dia eu lembro que eu pedi, né, na aula, a gente estava saindo da FRJ, eu disse, Cíntia, me orienta, eu tô lá, não sei se vou ficar, e você falou, não tenho vaga, eu estava com você, amiga Flávia. Passou um ônibus, quase que eu te empurrei, porque pronto, abriu uma vaga aqui agora, infelizmente. Flávia, uma querida, né, mas assim, né? Desculpa, mas assim, não sei, né? Desculpa, Enfim, mas sobre a questão da hospitalidade, né? Não sei, eu não assisti essa palestra Carelli. Tá online? Assim, eu não vi. Não, as minhas leituras são sempre meio... Tá online a palestra Carelli? Tá online. Pode assistir, tá? Eu não sei se já foi disponibilizado, mas vai ficar. Eu aviso vocês. Todas as partes. Tá. Tenho interesse. Eu tô começando lá. Não sei se eu expliquei, foi muito rápido, mas eu expliquei direito. Sim, explico. Eu tô começando lá, né? E aí é muito engraçado, porque eu tenho carro pela primeira vez, né? Financei um carro porque a universidade... E tem várias questões que atravessam. Eu tenho um carro porque a universidade fica a 20 quilômetros do centro da cidade, onde os estudantes moram, né? Ela fica numa zona rural, na prática. Isso é extremamente perigoso. Não só perigoso para chegar, você tem que atravessar uma BR, né? Estudantes são atropelados voltando de bicicleta, mas perigoso porque isso pode levar a uma ideia da universidade como esse pensamento encastelado, distante da cidade, sabe? Que é radicalmente contra o que a gente faz no CAC, ou o que eu aprendi a fazer. E a gente reconhece às vezes as pessoas que dizem que pesquisam cidade, mas não gostam de andar a cidade, a gente percebe no trabalho. Então eu acho isso muito importante. Eu estou desenhando os meus componentes, minhas disciplinas, e todos os meus exercícios são trabalhos em cidade com imagem, por enquanto. Né? Então já meio que respondendo a sua pergunta, se eu quero trabalhar um pouco assim lá, eu pretendo. Vamos ver até onde eu consigo também, porque, né, sabe como é que é. Mas na pesquisa eu já comecei. Eu estou morando num bairro chamado Paraíso dos Pataxós, que é um bairro um pouco turístico, assim, e isso de ter carro muda completamente, né? Porque eu ando muito bairro. Tudo que eu posso eu ando, né? Quando eu fui fazer concurso, eu todo dia andava para baixar minha adrenalina, né? Então eu descobri, por exemplo, que o mercado dos pescadores, que se chama Tarifa, que fica num pôr do sol muito mais bonito que o pôr do sol dos dois irmãos aqui, me desculpem, porque é num mangue, tem um barco dos pescadores e tal, o sol se põe. Tinha o mercado do peixe que os próprios pescadores construíram nos anos 40 e que se harmonizava com a fachada das casas do começo do século XX, que foi destruído pela eleição, porque o prefeito do PL quis mostrar serviço, botou abaixo uma coisa que, além de uma história, era orgânico, construir essa pele, construir essa ambiência da cidade, era perfeito, e construiu um negócio enorme, com uma onda de madeira medonha, uma violência terrível. Eu não saberia disso se eu não tivesse andado na cidade, quando ainda fui fazer concurso para conhecer a cidade, né? Do mesmo modo, o bairro que eu estou, eu descobri que tem um rio lá, né? E é engraçado que eu fui falar com o professor do som, imagem e movimento lá, né? Ele falou, tem uma poça aqui no final de casa. Eu falei, não, cara, isso é um rio, chama Chamagunga. Ele tem 7 nascentes, ele sai lá no final do quiosque, que eu não lembro o nome agora. E tem uma disputa lá, porque o que você faz com um rio desse que passa dentro da cidade? Você manilha, que nem você fez com os outros rios de Porto Seguro,
ou você preserva, entendeu? Esse tipo de percepção, e não só descobrir o rio, mas descobrir uma horta comunitária que tem próxima a ele, descobrir que tem uma rua, que é um cruzamento que passa por cima do rio, que foi feita uma pontezinha assim, uns banquinhos, bem urbanismo tático, sabe? Alguém fez aquilo, e aí tive que passar lá várias vezes até encontrar alguém que estava lá sentado para conversar, para começar a trocar, para descobrir que tem um movimento dos moradores da Orla Norte, que aí são 4.000 almas votantes, que se mobiliza para aquele rio não ser manilhado, porque é uma área de preservação permanente, que toda uma especulação. Então é uma atividade de pesquisa que eu já estou fazendo, de certa maneira. Eu não tenho meu projeto lá ainda. E aí eu fico com esse medo, porque tem muitas pesquisas lá que são fora da universidade, fora da cidade. São nos assentamentos, entendeu? E tudo ótimo, tudo certo, mas tem um desejo de trabalhar a cidade. E agora eu estou começando a conhecer o bairro lá do Baianão, que é o bairro popular, que foi um bairro criado nos anos 80, 90, quando teve a epidemia da vassoura de bruxa, do cacau, que as pessoas se transladaram para a cidade, e eu acho que lá eu vou encontrar muita coisa, entendeu? E aí eu já achei a horta, já achei a segunda horta comunitária, e a partir da horta outras coisas vêm, entendeu? Porque o conhecimento associado aos vegetais vem, e aí tem uma questão que é do comunitário também, que é um método de trabalho, porque em espaços assim, você não, eu acho que a gente não faz isso também, né? Ir lá coletar, mas fazer com, né? Intervir isso que vai nascendo o objeto. Então eu estou pensando, porque também tem outras coisas da universidade que eu vou descobrindo, mas eu não sei para a prática de sala de aula, embora todos os meus exercícios já sejam de cidade, de andanças e tal. Mas enquanto pesquisa e descoberta, conhecer essa cidade nova, eu já estou aplicando já. Então não sei se responde, mas é isso. Bom, muito rapidamente, mas eu tenho uma conexão aqui com o que o Vinícius falou sobre essa questão da pedagogia do som. Fiquei pensando no meu próprio condomínio, sabe? Assim, que meu condomínio, gente, depois da pandemia virou a série Os Outros, não sei se vocês conhecem. E aí eu fico... Aí, para juntar um pouco com as reflexões que eu tenho feito sobre esse corpo, principalmente esse corpo pós-pandemia, sobre os nossos níveis, digamos assim, de tolerância com o outro, inclusive com essa questão do som, do silêncio. Sei lá, para vocês que pesquisam bastante essa questão do som, do silêncio, vocês acham que isso mudou, não mudou? Se mudou a nossa tolerância? Entende como essa relação tem uma conexão com o estar com, o fazer com, e ao mesmo tempo essa alteridade que, de uma certa forma, eu me pergunto muito desse eu, um pouco eu ensimesmado, esse eu ensimesmado feito nessas telas. Então é essa reflexão que eu faço, particularmente nesses últimos anos, com essa nova geração. Me parece que tem um certo choque, mas eu concordo contigo. Eu acho que aí respondendo, né, a pergunta, eu acho que tem uma questão política, sem dúvida nenhuma, uma questão que talvez fique mais visível, a questão política desse fazer, né, dos próprios protagonistas dessas histórias, né, dessas narrativas de si ali nesses espaços. E tanto que eu trabalho até com a noção de comunhões emocionais. Então são comunhões emocionais, sem dúvida nenhuma. E sobre a questão da intimidade, sem dúvida nenhuma, é uma outra forma de você exacerbar a intimidade. Só que eu acho que tem uma significativa mudança em relação à velocidade e em relação à ampliação das informações, principalmente porque você não sabe muito bem onde a sua intimidade vai parar. Me parece que ela, de uma certa forma, ela se volta às vezes contra os próprios agentes dessa comunicação. Isso é que talvez me espanta um pouco, né? E uma questão que você falou sobre, para fechar, né, que aí não tem a ver com o meu trabalho, mas tem a ver com o seu trabalho, sobre essa questão das aulas que fazem deambulações pela cidade, né? Que eu acho isso incrível, e eu acredito também nisso, até uma coisa meio paulo-freireana, né? Total. Só que também, por outro lado, essa ambiência que a gente está vivendo hoje é uma ambiência muito judicializada, percebe? E aí é tudo isso, tudo vira assim,
não, você não pode fazer porque você é responsável por aquele aluno. Se acontecer alguma coisa com o aluno, você, pessoas físicas, seu CPF vai ser ali, enfim, vai ter um processo. Então, assim, eu acho que no final das contas é um processo muito complexo do que a gente está vivendo nesse início do século XXI e que me parece que esse corpo aí, enfim, por temática da mesa, né? Esse corpo que está nessa cidade, esse corpo que está nessa tela, que também é cidade, ele tem novos desafios, assim, para a gente repensar. Eu penso muito nesse choque que a gente não viveu, mas que os autores narram até muitas vezes com uma certa beleza, né? Do 19 para o 20. Me parece que como a gente está no início do 21, eu me sinto um pouco uma pessoa do século XIX. Meio antiga, olhando assim, gente, será que eu tô aquela tia velha reclamona? Eu espero. Eu te confesso que eu já fui mais otimista. Agora, ao contrário do Vinícius, eu acho que eu tô querendo mais me aposentar. Acho que publicamente, hein, gente? Publicamente. Mas que fique claro, 2019, o último desgoverno acabou ferrando a minha vida, né? Enfim, difícil, gente. Mas eu sou esperançosa, eu sou mais otimista. Eu falo que eu estou numa fase meio reclamona da vida, mas eu sou mais otimista que pessimista. E só para ficar um registro, que assim, Vitor, né? Não, o Vitor que está ali, que ele falou da questão da deriva. Eu fiquei lembrando também dessa questão dos acasos que não são tão acasos, da forma como vocês montaram essa mesa. Eu fiquei pensando, tive esse insight agora há pouco. O Vinícius foi meu professor e eu fui professora do Rodrigo. Olha que curioso, ó. Como é que no final das contas são as ambiências, né? Sem querer, né? Enfim, obrigada, gente. Então vamos encerrando aqui a mesa, né, agradecendo a participação e convidando vocês para assistir a conferência da Cristiane Rosa Duarte, tá? Obrigado, pessoal.